Opa, beleza pessoal? Bom, neste vídeo aí eu vou falar um pouquinho aí da minha história no hobby. Eu entrei no hobby aí nos anos 80, quando eu estava com 5 anos de idade, após o meu pai comprar um aquário. Meu pai nunca foi aquarista, ninguém da minha família nunca foi aquarista, nem parentes, tios, primos, ninguém nunca teve um aquário. Nem mesmo meu pai. Só que nos anos 80 entrou a moda, né, do aquarismo aí no Brasil. E meu pai, por incentivo de um amigo de trabalho, acabou comprando um aquário. Esse amigo dele comprou um aquário para ornamentar a casa, porque era moda na época. E meu pai foi no embalo e também comprou. Nessa eu conheci o aquarismo. Meu pai comprou o aquário no aquário de Itaquera, que fica na zona leste de São Paulo, da capital paulista. Para quem é de São Paulo deve conhecer o aquário de Itaquera, é bem conhecido. Bom, meu pai comprou um aquário lá no aquário de Itaquera, e, se eu não me engano eu estava com 5 anos de idade, foi em 1987. Meu pai comprou o aquário para enfeitar a casa. Nessa eu fui tomando gosto pelo hobby, né? Pro meu pai, pra minha mãe, até mesmo pro meu irmão, o aquário ali era só um enfeite. Mas pra mim era algo a mais ali, dentro de casa, dentro da sala de casa. Não era só um enfeite. Eu realmente gostei do aquário e me interessei pelo hobby. Mas é claro, eu tinha apenas 5 anos de idade. Eu não sabia nem o que era aquarismo. Mas algo dentro de mim despertou, que é a paixão pelo hobby, né? Que na época nem eu mesmo sabia que era paixão por um hobby que eu seguiria pro resto da minha vida. Bom, porém teve um processo. Eu fui aprendendo a mexer no aquário, meu pai dava só cabeçadas, não manja de aquário, né? Não manjava de aquário, não manja até hoje. Meu pai não é aquarista, como eu falei. Aí meu pai cometia muitos erros, né? Vivia morrendo peixe e tudo. Eu me questionava, tudo mais. Mas, pra mim na época era normal, né? Apesar dos questionamentos internamente, eu ficava me questionando. Pra mim era normal. Eu seguia os passos do meu pai. Beleza. Só que deu uns 2 anos depois, já em 89, meu pai acabou largando o aquário. Ele cansou. Ele falava que aquário só gasta dinheiro, peixe não dura nada. Nessa, o aquário acabou ficando na minha posse, né? Acabou sendo meu aquário. Se não me falha a memória, o aquário era de 120 litros. Um aquário grande, todo montado, só que com o filtro é aquele filtro ultrapassado, né? Aquele filtro biológico de fundo, que é aquelas placas pretas que tem no fundo do aquário. Que se não souber manusear, vira uma verdadeira fossa. E sempre virava uma fossa dentro do aquário. Meu pai pegava, lavava tudo, morria os peixes. Mas enfim. Beleza. Aí conforme o processo, meu pai foi abandonando o aquário. Eu acabei pegando o aquário pra mim. Mas até então, nesses 2 anos, eu não lembro de nunca ter entrado um poecilídeo nesse aquário. Mais a metade dos peixes que entravam nele era eu que escolhia. Eu que ia na loja com meu pai e escolhia os peixes. Mais a metade dos peixes era eu que escolhia, que entravam no aquário, mas eu não lembro de nunca ter entrado um poecilídeo. Por sinal, eu não conhecia os poecilídeos, né? Beleza. Aí teve um determinado momento, isso já, eu estava para completar 8 anos de idade já. 8 anos. Entre 7 e 8 anos, foi em 89, pro comecinho dos anos 90, acho que foi no finalzinho de 89. Eu tinha um costume a minha avó, todo sábado ela ia numa feira livre perto de casa para comprar fruta, essas coisas, recursos básicos para levar para casa, né?
para cozinhar. Beleza. Só que numa dessas idas eu acabei despertando. Eu comecei a despertar interesse por uma barraquinha de peixes que tinha lá. Eu queria comprar peixes por mim mesmo, sem ser acompanhado do meu pai, mesmo porque o aquário já estava na minha posse. Meu pai nem estava mais ligando pro aquário. Beleza. Aí eu lembro de às vezes que eu ia com a minha avó, eu cheguei a comprar alguns peixes. Eu lembro que foi pequenos ciprinídeos, barbos, paulistinha, até caracídeos eu cheguei a comprar nessa banquinha. Até que teve um determinado dia, era uma feira de sábado, né? Um determinado sábado, que, como de rotina, eu fui lá olhar na barraquinha. Se eu não me falha a memória, o dono da barraquinha se chamava Senhor Cláudio. Aí eu fui visitar a barraquinha com a minha avó, antes de começar a fazer a compra na feira, que sempre a gente ia primeiro ver os peixes, que eu ficava demorando, ficava enrolando, não queria sair da barraquinha, né? A minha avó já fazia isso primeiro, deixava eu visitar a barraquinha para começar a fazer a compra, para não atrapalhar ela na compra, né? Mas enfim. Aí eu fui olhar os peixes para ver se tinha algum que me interessava. Por sinal, dependia da minha avó para comprar, né? Da boa vontade dela. Até que eu olhando os peixes, eu vi um saquinho com um peixinho diferenciado, um peixe grande, com cerca de 10 centímetros ou mais. Era uma fêmea. Hoje eu sei que era uma fêmea, né? Era uma fêmea de espada. E no fundo do saquinho, onde ela estava sozinha no saquinho. E no fundo do saquinho estava cheio de alevino, cheio de espadinha. Tinha cerca de 50. Creio ela que deu, pelo tamanho dela, ela deu em torno de 200 alevinos. Mas, obviamente, quase todos foram devorados dentro do saquinho, né? Mas tinham cerca de 30 para 50 alevinos no fundo do saquinho. E eu fiquei admirado com aquilo ali. Aí eu perguntei pro dono da barraca, né? O dono da barraquinha, por que tinha um monte de peixinho no fundo daquele saquinho, junto com aquele peixe. Aí o dono da barraca ele me explicou que era filhotinho. Aí eu fiquei abismado com aquilo ali, fiquei surpreso. Eu tenho nitidamente na minha lembrança, era uma fêmea laranja. Uma fêmea alaranjada, não era Marigold, era outra raça. Que por sinal, essa variação eu nunca mais vi no hobby aí. Já faz anos que eu não vejo essa variação, uma variação alaranjada com a cauda do. Essa variação, o macho tem uma cauda com uma lista preta na espada dele, na espada da cauda dele. Os peixes são bem alaranjado indo já para tom de marrom. Muito lindo os peixes. Essa variação aí, já faz anos que eu não vejo ela. Bom, beleza. Aí eu fiquei surpreendido. Aí eu perguntei pro dono do barco, mas o peixe não bota ovo? Aí ele me explicou. Superficialmente, né? Mas ele me explicou do que se tratava. Pronto, ali eu conheci os poecilídeos, os peixes vivíparos. Me apaixonei de imediato por aquele peixe, um peixe diferenciado. Um peixe que não bota ovo. Isso que eu nem sabia que era poecilídeo, eu nem sabia que era peixe vivíparo. Eu tinha 7 para 8 anos nessa época aí. Eu não sabia nada de nada. Ainda mais naquela época que conseguir informações era muito difícil. Bom, aí nessa eu quis levar o peixe embora para casa, né? Quis comprar. Mas minha avó não deixou. Aí eu fiquei frustrado, fiz birra, normal de criança, né? Fiz birra, tudo. Bateu aquela frustração e tudo mais, mas acabei não levando o peixe, que minha avó não deixou eu comprar. A minha avó não quis comprar, né? Mas beleza, daí em diante eu despertei uma chama que tinha dentro de mim que eu nem conhecia que tinha, que era a paixão pelos peixes vivíparos. E assim eu conheci os poecilídeos. Mas os poecilídeos de fato eu fui ter um ano depois só. E não era nem poecilídeos domésticos, foi poecilídeos selvagens. Que no vídeo anterior eu já comentei. Foi um dia que eu fui meu pai levou a família para passear no Parque do Carmo.
E eu conheci o Guppy selvagem a partir dali, e ali foi meu primeiro poecilídeo que eu tive. Nessa época que eu coletei os Guppy selvagem, os alevinos de Guppy selvagem, eu já sabia que era mais ou menos o que era poecilídeo, eu ainda não sabia o que era Guppy, mas nesse dia que eu fui com a minha avó na feira e eu via diretamente o que é um peixe vivíparo, um poecilídeo, a paixão ali surgiu de imediato. A chama da paixão por esses peixes acendeu ali. Era só o início de tudo, mas que uma chama que seria mantida aí pro resto da minha vida e que é mantida até hoje. Já tive diversos peixes aí no decorrer dos anos, diversas fases aí, já criei vários tipos de peixe, mas o que eu gosto mesmo são os vivíparos. Mesmo que eu fique algum período sem criar vivíparos, me foco em outro peixe, eu acabo voltando para os vivíparos, que é os peixes que eu gosto de verdade. Mas é isso. Isso aí, esse vídeo aí é mais um pedacinho da minha história aí no hobby e como eu conheci os peixes vivíparos lá nos anos 80. Eu ainda era moleque, nem sabia o que era ser gente ainda. Eu nem me entendia por gente ainda. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo aí.